Olá, olá! Espero que esteja tudo bem convosco. Aqui estamos nós com um vídeo a meio da semana. E é um vídeo que eu já queria fazer há algumas semanas, mas como sabem estou numa fase com muito trabalho, portanto não tem sido possível gravar assim coisas com antecedência, depois editar e publicar e tudo mais, mas aqui estou eu. Espero que gostem da minha t-shirt dos Teletubbies, que tem um arco-íris, porque estamos em junho, e junho é o quê? O mês do Pride. Há uns tempos, um grande amigo meu disse que gostava de quando eu fazia este formato de react a coisas do Reddit, por exemplo. E eu tinha aqui uma publicação guardada do Reddit há umas semanas, talvez, para reagir, porque eu acho que é uma pergunta muito interessante. Eu gosto de falar sobre estas coisas, eu sei que isto parece às vezes um bocadinho dramático demais, mas eu gosto mesmo de ver as respostas a estas perguntas. E a pergunta é: como é que descobriram que estavam a ser traídos? E eu acho isto muito engraçado, porque para já há diferentes formas de traição, não é? Mas pronto, eu acho que quando falamos em traição pura e dura, falamos muitas vezes da pessoa se envolver mesmo fisicamente. Se bem que eu acho que há tipos de envolvimento emocional que para mim também são uma traição. Aliás, uma vez eu estava a falar disto no Instagram e algumas pessoas me disseram uma coisa que eu achei muito interessante, que é: traição é tudo aquilo que tu não farias se a outra pessoa estivesse a ver, se a tua cara metade estivesse a ver. E fez muito sentido. Mas pronto, vamos aqui assumir que a maioria destas respostas vai estar relacionada com envolvimentos físicos, não é? E vamos então. Ela fazia um curso pós-laboral 2 ou 3 dias durante a semana. Tínhamos ido passar um fim de semana prolongado e fazíamos sempre uma pasta na Google Drive em comum com fotos que cada um tira. Quando chegámos a casa, peguei num PC que tínhamos lá em casa e tinha as contas dela no Google logadas. Abro o Gmail para depois ir ao Drive, é assim que eu faço sempre. Quando entro no e-mail, um mail a dizer que uma aula da semana passada desse tal curso tinha sido cancelada, mas ela tinha ido. Vou ao Google Maps, histórico de localizações, motel. E antes dessa vez, umas 4 ou 5 antes. Era um gajo do trabalho. Tudo o que descobri depois foi ainda mais nojento. Nunca tive confirmação, mas acredito que era um corno clássico, o último a saber, e que em vários núcleos as pessoas já saberiam, porque havia mensagens de amor mesmo. Não era só para satisfazer o corpo. Agora estão juntos e já estão à espera do primeiro filho. Espero que os dois pisem muitos legos. Não vou dizer o resto da frase porque tenho sempre dúvida se depois o vídeo é mandado abaixo. Ainda não percebi quais é que são as regras. Não vai acrescentar assim tanto, vocês percebem. Mas pronto, muito chata esta história, não é? Esta coisa do corno clássico, eu seria a corna clássica, sabem? Porque para mim não faz sentido, por muito que eu até já tenha tido momentos, fases de mais ciúmes, para mim não faz sentido estar com uma pessoa se não confio nela, não é? E eu acho que é sempre... É impossível termos 100% de certeza que a outra pessoa não está a trair-nos e que, enfim, é muito difícil. E eu provavelmente ia ser aquela pessoa que ia estar, tipo, a viajar super aluada e não ia perceber, ia ser a última a saber. Portanto, muita empatia para esta pessoa e um abracinho virtual. Depois há aqui um comentário muito interessante que diz: ela está à espera do primeiro filho, ele sabe-se lá. Pois é, assim, eu acredito que as pessoas têm direito a mudar. Eu ainda acredito que as pessoas mudem se elas quiserem, não é? De facto, eu acho que existe um padrão no comportamento humano de que uma pessoa que trai uma vez poderá vir a trair mais vezes. Mas quando eu digo que as pessoas mudam quando querem, mudam pelas pessoas que querem, não é? E ela pode não ter mudado por este rapaz que está a dar o testemunho, mas pelo rapaz com quem está agora. Mas pronto, vamos a mais respostas. O primo dele ligou-me a dizer: o teu namorado anda a comer a minha namorada. Pelo menos ficou tudo em família. Muito complicado, mas pelo menos esta pessoa tinha aqui alguém para reconfortar, não é? Já não se sentia tão sozinha. Não sei se isso é necessariamente bom. Olha, pode ser que esta pessoa até se tenha depois juntado com o primo dele, se calhar até depois a coisa pode correr bem, não é? Entendem-se? Há aqui alguém que diz: eu ainda não descobri, e depois logo em baixo continua a procurar. Há quem diga que se vamos à procura encontramos, não é? Até tenho medo. Ainda antes do tempo dos portáteis e dos WhatsApp, o rei era SMS. Ui, esta pessoa é mesmo old school. Ela passou de 2 ou 3 por dia para 2 ou 3 por hora. Indaguei e disse que era do serviço. Ela passou a receber. Ok. Que tinha uma colega de férias e o que lá ficou não percebia nada e estava sempre a enviar mensagens. Às vezes ia para a WC falar ao telefone. Uma vez numa viagem fiz de propósito para parar num café que tinha os 2 WC separados só por um aglomerado de madeira fininha. Fui também ao WC e ela falou tranquila com o seu novo amor. Seguimos viagem e durante a mesma perguntei se estávamos bem na relação e ela disse que sim.
Na semana seguinte viemos os dois em serviço para Lisboa, eu em Lisboa, ela em Setúbal, mas estávamos na mesma casa. Tínhamos combinado, era dia de Santos Populares, que não jantávamos, íamos comer umas sardinhas a um arraial. Ela saía às 18 nesse dia. Chegou a casa às 2. Pode ter ido para os Santos, não é? Desculpas de caca de ter ido levar colegas a Sintra e trânsito e atrasos, e eu já cada vez mais desconfiado armei o truque para a apanhar. Esta parte eu gosto quando os apanhamos em flagrante. Então disse que no meu dia de folga e que ela estaria a trabalhar, era a festa da aldeia do meu pai e ele estava de folga nesse dia também e combinei almoçar com ele. Por isso nem vinha jantar. Ela foi tranquila da vida e eu seguia até a apanhar a mamar da boca do gajo do jardim. Esta expressão, não é? Tão classe. E pronto, conversámos ao voltar para casa, combinámos um dia para dividir as coisas e cada um seguiu a sua vida. Para aí 3 meses depois quis perdoa-me, és o homem da minha vida, o outro é um dorme com uma faca, com um revólver na mesa de cabeceira e não quer trabalhar e vive à minha custa. E eu a rir por dentro. Pois é, aborrecido é. Quem vê caras... Caramba, isto ainda ficou pior, não é? Mas é muito interessante porque, lá está, claramente, ninguém é obrigado a ficar com outra pessoa para sempre. Acho que já estamos a viver nesse mundo, não é? Se já não gostamos da pessoa ou se estamos apaixonadas por outra, não somos obrigados a ficar. Não há absolutamente motivo nenhum que nos obrigue. Portanto, esta coisa de não sermos capazes de terminar com a pessoa antes de estar com outra, para mim é mau caráter, desculpem lá. Eu já tive algumas discussões por causa disso, porque há pessoas que passam pano. Eu não passo pano. Eu acho que as pessoas podem ser poliamorosas, totalmente a favor disso. Talvez não seja ainda muito socialmente aceitável, mas as pessoas são livres de o fazer, mas têm de ser honestas, não é? Tem de ser com consentimento de todos os envolvidos. O cunhado da pessoa com quem ele me traía contou-me. O cunhado da amante, ou do amante, procurou-me, mostrou-me tudo, agradeço-lhe imenso, não me conhecia e foi mais honesto comigo do que toda a gente que me conhecia, que soube que ele me traiu durante anos e nunca me avisaram. Este é um grande dilema, não é? Avisar a pessoa, não é? Dizer, olha, estás a ser traída. Porque muitas pessoas usam o argumento, e que é verdade, que muitas vezes a pessoa que avisa ainda fica amada fita. Mas eu acho que, apesar de nem sempre ser fácil, é o correto. É o correto, é dizermos, porque é o que gostávamos que fizessem connosco, não é? Este deve ser muito bom. A ex-namorada dele mandou-me mensagem a dizer que se andavam a comer. Acabei com ele e uns meses depois precisei de ir à minha conta Outlook, que raramente uso. Achei estranho a caixa de entrada, era o e-mail dele. O burro deixou o mail ligado no meu PC. Descobri 1 ano e meio de traições com várias e até que usou o Tinder e Hinge no meu dia de anos. E coletâneas de nudes com as minhas lá misturadas. E também descobri o Reddit username dele, que ainda é o mesmo, que me relembra que ele ainda é mais lixo. Uma das mulheres com quem me traiu engravidou dele, ele traiu-a na gravidez e depois de ser mãe. Não faço ideia se ainda estão juntos, nem quero saber. 1 ano e meio? Estão a ver? 1 ano e meio? Há 1 ano e meio que esta pessoa sabia que já não gostava dela, não é? Descobri já depois da relação ter terminado. Ainda hoje, ao que sei, estão juntos. Olhando para trás, vejo como ela era tóxica. Espanta-me como é que aguentei tanto tempo. Foi um favor que me fizeram e estou grato ao gajo por ter ficado com ela. É muito interessante porque eu sinto que normalmente as pessoas que são mais ciumentas são aquelas que são mais capazes de fazer alguma coisa. A não ser que são aquelas que já tenham muitos traumas, não é? Eu acho que a toxicidade muitas vezes vem de muita insegurança e de traumas, de já termos sido traídos e complicado. Mas ao mesmo tempo também vejo este padrão, não é? De pessoas que sabem que trairiam e então, pronto, não conseguem acreditar em pessoas boas. Aqui há uns tempos vi um vídeo de uma rapariga que estava a dizer que às vezes quando uma pessoa nos faz uma coisa muito má e nós não conseguimos compreender o porquê, nós não compreendemos porque nós não seríamos capazes de fazer o mesmo. E eu achei muito interessante e até deixei um comentário a dizer que também funciona ao contrário. Às vezes nós fazemos algo bom e as pessoas até ficam desconfiadas, não é? Porque elas nunca seriam capazes de ter aquele tipo de ato de bondade, de ter aquele carinho por alguém. Funciona dos dois lados, não é? Bem, este é enorme, não sei se vou conseguir ler isto tudo sem beber água.
Agora olho para trás e espanta-me o quão caricato foi, quão parvalhão fui e a lata que aquela gaja teve para se vitimizar depois de tudo. Tínhamos o mesmo grupo de amigos e a nossa relação mudou-me de tal maneira que me afastei um bocado da minha família para me dedicar à relação com uma falsa visão de ser mal compreendido por eles. Ela foi-se aproximando de uma das pessoas do grupo cada vez mais. Rapaz com uma instabilidade profissional tal que lhe dava a possibilidade simplesmente de ter mais tempo livre e fazia para passar mais tempo com ela. Quando ia ter com ela, ele já lá estava. E era difícil termos algo só os dois. E quando estávamos, acabávamos sempre a falar com ele. Eu reparei e avisei-a do que estava a acontecer, ela ignorou e disse que estava a ser tolo. A ver as coisas a acontecer e a desenvolver e ela a ignorar. Até que eles se aproximaram de tal maneira que, alegadamente, pararam antes de se beijarem enquanto viam um filme em casa da mãe dela. Eu trabalhava por turnos e estava com o turno da noite. Mas que no peso da consciência quiseram ser abertos comigo e contar. Esfregar na cara quase. Disse que não tinha nada a ver com isso, porque são ações que eles decidiram ter e que se ela assim o queria, que me ia embora, porque corno manso não sou. Ela pediu-me calma e para não ser tão árduo com ele. LOL. Uns dias depois vou à casa da mãe dela buscar umas coisas minhas e despedir-me da mãe dela. A mãe pede-me desculpa por tudo e eu digo que a culpa não era nem dela, nem minha, porque são opções que não temos controlo. Mas que peso na testa realmente custa. É verdade, confirmo. Ao vir embora, ela ainda diz que foi escusado porque não chegou a trair, na cabeça dela, e que nem tinha planos de estar com o outro sequer. Respondi que não me interessava sequer, mas que era engraçado ela dizer isso quando o outro estava na mota dele, escondido mais abaixo na rua. Ela não sabia que o tinha visto. E vim-me embora. Dias depois aparece-me à porta dos meus pais e a pedir-me um fresh start comigo sem que ninguém se metesse. Chamei-a de louca e vim-me embora. Umas semanas depois fui a um jantar de aniversário de um amigo em comum e ela estava lá, ficou indignadíssima quando falei alegremente com toda a gente e a ela não lhe dirigi a palavra, nem depois de ela ter tentado falar comigo 3 vezes. Há aqui um pormenor que é um bocadinho o que eu estava a falar há pouco, não é? Ela diz que não se chegaram a beijar, mas houve ali um momento que proporcionou aquilo, não é? Para algumas pessoas isso já é motivo suficiente e ninguém é obrigado a estar com ninguém se não se sentir bem, se não, lá está, porque acaba por ser uma quebra de confiança. E quando eu digo que não é justo para ninguém estarmos numa relação quando não confiamos na pessoa, ou tentamos resolver isso, e pode haver terapia de casal, ou é muito difícil continuar, não é? E esta parte de ele não se querer dar com ela, não é? Então, ela magoou, faz-me um bocadinho de confusão. Quer dizer, não faz. Eu percebo que algumas pessoas dizem que é suposto ficarmos amigos dos nossos ex, mas isso é quando acabamos a bem, não é? Que convenhamos, na maior parte das situações não acontece, não é? Há sempre alguém que magoa a outra pessoa e nós temos o direito de não querer na nossa vida uma pessoa que nos magoou. Quando apanhei as fotos no computador, vi as datas, relacionei com o que já suspeitava e confrontei a pessoa. Disse que não tinha nada a ver com isso. E isso, miúdos, foi o dia em que comecei a perceber quem era o meu pai. Hã? Hã? Depois alguém disse, espera, traíram-te com o teu pai? Não. O meu pai é que traiu a família toda. Ele deve ter arranjado uma amante. E depois ter mentido em relação à mesma quando confrontado com os factos, mostra que na cabeça dele sentia-se superior a todos e que ser honesto era coisa que não lhe passava pela cabeça. Isso é apenas parte que comprovei com factos. Houve outras questões que, a haver provas, seriam crime. Ok, eu sinto que esta resposta precisava aqui de mais desenvolvimento, precisávamos de mais pormenores, queremos saber a fofoca toda, não é? O pop-up do Outlook abriu automaticamente. Opa, o Outlook dá-me ansiedade. Pensar no pop-up do Outlook dá-me tanta ansiedade, eu acho que vocês percebem. O pop-up do Outlook abriu automaticamente. O primeiro e-mail era uma marcação de spa para outra pessoa. Depois, quando o confrontei, deu a desculpa de que o dinheiro era dele, por isso fazia o que quisesse e que não andava a controlar o que eu fazia com o meu dinheiro. Eu já andava desconfiada porque a pessoa levava o telefone para todo o lado, até dormia com o telefone debaixo da almofada. Acho que é uma das coisas que magoa mais, mas que nós temos mesmo de libertar. É quando nós percebemos que a pessoa com quem nós tivemos tanto tempo, que apoiámos, não é? Não era capaz de fazer pequenas coisas por nós, mas facilmente farão por outras pessoas, não é? Porque é aquilo que eu dizia há pouco, meus queridos. As pessoas mudam para quem elas querem, arranjam tempo para quem querem. Não conseguimos controlar isto. A única coisa que eu acho que se deve pedir sempre é a honestidade. E ninguém ficar com alguém de quem não gosta. E normalmente este tipo de atitudes demonstram um bocadinho que a pessoa não gosta da outra, não é? É triste, mas é o que é. Comecei a sentir umas saliências na testa. Isto às vezes é intuição, não é? Eu digo-vos uma coisa. Eu não sou de coisas sobrenaturais, mas eu acho que a intuição é assim uma coisa que nós não conseguimos bem explicar, não é?
são coisas que nós vamos observando às vezes que nos fazem desconfiar de certas coisas e muitas vezes estamos certos. Vocês não sentem isso? Já me aconteceu várias vezes. Aliás, em muitas coisas, em relações humanas, não necessariamente relações amorosas, mas às vezes até no trabalho e tudo mais, eu estou sempre a gozar a dizer que só não adivinho o Euromilhões. Porque há tanta coisa que eu adivinho que as pessoas vão dizer e reagir. Mesmo eu muitas vezes querendo esperar o melhor das pessoas. Depois parece que a minha intuição acerta em muita coisa. Vocês não sentem isto? Encontrei glitter, brilhos na casa de banho quando eu não uso. Não vejo problema na outra pessoa usar glitter, seja homem ou mulher. Não acho que seja. Mas pronto, também no meu caso é assim, apesar de eu ter um relacionamento com um homem, eu acho que se ele tivesse glitter não seria motivo para eu desconfiar, porque nós trabalhamos com eventos e às vezes ele tem de pôr glitter ou dão-lhe roupa que tem glitter, não... Vai depender, mas assim, não me parece hoje em dia, em 2025, um motivo para desconfiar. Namorava uma miúda que estava a estudar em Lisboa e eu estava no Porto. Um grande abracinho para as pessoas dos relacionamentos à distância. Combinámos ir a um concerto com os amigos dela. Amigos levam amigos como sempre e aparece um melro a apresentar-se a nós. Um melro? Eu nunca ouvi esta expressão. O que é que isto quer dizer? Um melro? Tipo, era uma situação normalíssima, só que o olhar deles um para o outro nesse exato momento e o sorriso era como se já se conhecessem. Fiquei a remoer a noite toda naquilo. Estão a ver aquilo da intuição? Estou a supor que o melro é um rapaz que apareceu. Alguém que saiba o que é que isto quer dizer, que me possa explicar? Mas pronto, intuição. No dia seguinte perguntei se me tinha traído com ele, etc. Ela jura a pés juntos que não e que nunca o conheceu antes. Eu não li o resto ainda, mas já me estou a rir. Opa, não acreditei. Estava na cara. Terminei. Passado uns dias, nem uma semana, disseram-me que eles estavam juntos. Que coincidência incrível! Depois teve a lata de me dizer que queria voltar. Mas eu nessa conversa perguntei: mas tu traíste-me ou não? E ela disse que não é relevante, pois não tem de responder porque era algo do passado dela e eu não era namorado dela no momento para ela ter a obrigação de responder. Ok, ela não o traiu, isto foi uma pessoa com quem ela esteve antes, mas mentiu, não é? Porque podia ter dito, olha, era o que eu faria logo. Se eu estivesse com o meu namorado e me cruzasse com um ex ou um ex-caso, assim que eu estivesse sozinha... Aliás, eu já fiz isso, olha, desconfortável para mim porque já me envolvi com esta pessoa. Não é óbvio isto? Ai, estamos com pouca luz. Tinha muitas respostas a esta publicação, talvez eu pegue nisto no outro dia, ou se tiverem publicações do Reddit que queiram que eu reaja às respostas, digam-me, enviem-me, se sentirem confortáveis, se já tiverem sido traídos e quiserem partilhar como é que descobriram, deixem aqui nas mensagens. Pronto, se preferirem enviem mensagem privada, que não é certíssimo que eu vou encontrar e ler, porque já percebi que o Instagram me esconde uma data de mensagens. No outro dia estava uma mensagem nos pedidos que até era uma pessoa a pedir meio que ajuda num assunto e eu vi aquilo muito rápido porque tinha de ir trabalhar e depois quando fui à procura já não encontrei a mensagem, mas pronto, só para vocês saberem que não é fácil. É sempre melhor por comentário, mas também percebo, às vezes o anonimato é necessário. Mas pronto, se sentirem confortáveis, partilhem, porque já perceberam que eu gosto desta fofoca. Acho interessante, é uma experiência pela qual quase todos nós já passámos, quer dizer, vamos ser honestos, não é? Mesmo quem nunca descobriu, nós desconfiamos, cá dentro nós desconfiamos, não é? É normal. Mas é isto, obrigada por terem visto. Se gostaram do vídeo, deixem like, que é para eu saber que gostam deste tipo de formato e para eu fazer mais vezes, que para mim é super divertido. E até ao próximo vídeo. Beijinhos!